Como a fé transforma sua vida. Lições bíblicas para superar desafios. A fé, segundo as Escrituras, é a base essencial da vida cristã, o alicerce sobre o qual toda a nossa existência espiritual deve ser construída. Em Hebreus 11, versículo 6, é claro que sem fé é impossível agradar a Deus, o que evidencia que não podemos viver plenamente a vontade de Deus sem essa confiança inabalável em Sua palavra e promessas. A fé nos ensina a crer em algo que não vemos, mas que sabemos ser verdadeiro pela palavra de Deus. Ela é a convicção interior que nos leva a confiar no poder divino, não importa o que os nossos olhos físicos possam mostrar. Em um mundo cada vez mais dominado pela razão e pela dúvida, a fé permanece como a chave que nos conecta com o divino e nos permite viver com esperança, mesmo diante das adversidades da vida. A fé é, portanto, o ponto de partida para a verdadeira transformação espiritual, pois é ela que abre a porta para uma vida de oração, serviço e dedicação a Deus. Nos momentos de adversidade, a fé se manifesta como uma confiança inabalável em Deus, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Em João 29, Jesus declara: "Bem-aventurados os que não viram e creram", lembrando-nos de que a fé verdadeira não depende da visão física, mas da confiança no invisível e no eterno. A fé não é uma crença vaga, mas um relacionamento profundo com o Criador, que nos garante que Ele está conosco em cada passo. Nos dias atuais, onde as incertezas parecem dominar, a fé nos ensina a descansar na soberania de Deus. Ela não elimina os desafios, mas nos dá a certeza de que Ele age em nosso favor, guiando-nos mesmo em meio à escuridão e ao caos. Portanto, a fé é mais do que uma simples crença. Ela é a confiança que nos sustenta, a âncora em meio às tempestades da vida. A fé, conforme nos ensina a Bíblia, não é algo que se limita apenas ao que podemos ver ou entender com os olhos humanos. Em Mateus 17:20, Jesus afirma que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover montanhas. Esse versículo ilustra como a fé, mesmo que pequena aos olhos humanos, tem um poder transformador imenso. Nos tempos atuais, onde os desafios da vida parecem ser maiores do que as nossas forças, a fé se torna a força invisível que nos impulsiona a continuar. Ela não só fortalece nosso espírito, mas também nos motiva a agir, a servir e a viver de acordo com os princípios divinos, transformando não apenas nossas vidas, mas também o mundo ao nosso redor. A fé é a força interior que nos permite superar as dificuldades e avançar com coragem, refletindo o poder de Deus em nossas atitudes. Ela não é algo estático, mas um princípio ativo que transforma cada aspecto de nossa existência. A fé, quando verdadeiramente vivida, não é uma crença passiva, mas leva a ações concretas. Em Tiago 2:17, a Bíblia afirma que, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Isso significa que a verdadeira fé se manifesta por meio de atitudes que refletem os princípios de Deus. Não basta crer sem agir, pois a fé sem obras é incapaz de transformar vidas e situações. Nos dias de hoje, em que muitos buscam soluções rápidas e superficiais, a Bíblia nos ensina que a fé genuína exige esforço contínuo, comprometimento com o bem-estar do próximo e dedicação à causa do reino de Deus. A fé verdadeira nos impulsiona a servir, a ajudar e a agir com justiça e compaixão. Cada ato de bondade, cada gesto de misericórdia e cada decisão tomada com base nos princípios cristãos são frutos de uma fé viva que transforma o mundo ao nosso redor. Portanto, a fé sem obras é incompleta, pois a verdadeira fé é aquela que move o crente a viver de acordo com o exemplo de Cristo. Nos momentos de crise, a fé se torna um refúgio seguro para aqueles que confiam em Deus.
A Bíblia nos ensina em Filipenses 4, versículos 6 e 7, que não devemos nos preocupar com nada, mas apresentar a Deus todas as nossas ansiedades por meio da oração, pois Ele nos dá uma paz que excede todo entendimento. Em tempos de sofrimento e incerteza, a fé nos ajuda a enxergar além da situação momentânea, permitindo-nos confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. A fé não nos promete a ausência de dificuldades, mas a certeza de que, independentemente do que enfrentamos, Deus está conosco e nos sustentará. Nos dias de hoje, quando a ansiedade e o medo dominam muitas vidas, a fé é o que nos dá a força para seguir em frente, confiando que o Senhor tem um propósito maior para cada desafio e que Ele jamais nos abandonará. Ela nos ensina a descansar em suas promessas e a encontrar esperança, mesmo em meio às tempestades da vida. A fé é a base que sustenta a nossa esperança em tempos de dificuldade. A Bíblia nos lembra, em Romanos 15 e 13, que o Deus da esperança nos encha de toda alegria e paz na fé, para que por meio do poder do Espírito Santo, nossa esperança transborde. Em um mundo repleto de incertezas e desafios, a fé nos oferece um olhar para além das circunstâncias presentes, permitindo-nos confiar nas promessas de Deus para o futuro. A esperança que vem da fé não se baseia em resultados visíveis ou tangíveis, mas na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Hoje, quando muitos se sentem desanimados e sem direção, a fé nos permite olhar para o futuro com confiança, sabendo que, por mais difíceis que sejam as situações, Deus nunca nos abandonará. A fé nos ensina a esperar com paciência e a confiar que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Ela é a luz que guia nossos passos e nos dá a força necessária para perseverar. A fé é o meio pelo qual nos aproximamos de Deus, permitindo-nos desenvolver um relacionamento mais profundo com Ele. Em Hebreus 11 e 1, a Escritura nos ensina que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Esse versículo nos mostra que a fé não é apenas uma crença, mas uma confiança genuína em Deus, que nos permite caminhar com Ele mesmo sem ver. Através da fé, podemos ouvir a sua voz, sentir a sua presença e experimentar o seu amor de uma maneira que vai além das palavras. Em tempos de provação ou incerteza, é a nossa fé que nos conecta com o Senhor, permitindo que experimentemos a sua paz e orientação. A fé também nos ajuda a entender os propósitos divinos para nossas vidas, mesmo quando eles não são imediatamente evidentes. Ao confiar em Deus, Ele revela o seu plano para nós e nos conduz em direção à transformação pessoal e espiritual. Assim, a fé é o caminho que nos aproxima do Criador, fazendo com que sejamos mais semelhantes a Cristo a cada dia. A fé é o escudo que nos protege das dúvidas e incertezas que surgem em nossa jornada. Em Efésios 6 e 16, a Bíblia nos ensina que devemos tomar o escudo da fé, com o qual possamos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isso nos mostra que a fé não apenas nos conecta com Deus, mas também nos fortalece contra as tentações e desafios que surgem ao longo da vida. Em um mundo onde a dúvida e a descrença frequentemente tentam abalar nossa confiança, a fé é a força que nos mantém firmes. Ela nos ensina a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e a resistir às mentiras que nos afastam da verdade divina. Quando a incerteza nos ameaça, é a fé que nos lembra das promessas de Deus e nos fortalece para seguir em frente, confiantes de que Ele está no controle. A fé, portanto, não é apenas uma crença, mas um poder protetor que nos ajuda a enfrentar as dificuldades da vida com coragem e firmeza. A fé não se limita a um vínculo pessoal com Deus, mas também nos orienta a viver em amor,
e a refletir esse amor nas nossas atitudes. Em 1 Coríntios 13:13, a Escritura afirma que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. A fé verdadeira sempre nos leva ao amor. Pois ao confiar em Deus, aprendemos a ver os outros como Ele os vê, com compaixão e graça. Nos tempos atuais, onde a divisão e o egoísmo parecem prevalecer, a fé nos desafia a ser instrumentos de reconciliação, a praticar o amor incondicional e a buscar a paz. Ao viver a fé em ação, não apenas proclamamos nossa crença, mas também a expressamos através de ações concretas, como o perdão, a generosidade e o serviço ao próximo. A fé nos impulsiona a amar de maneira prática, ajudando os que estão ao nosso redor e promovendo a unidade. Assim, a fé se manifesta não só em palavras, mas principalmente em atitudes que refletem o caráter de Cristo. Nos tempos modernos, a fé é constantemente desafiada pela velocidade das mudanças e pelas pressões da sociedade. Em 2 Coríntios 5:7, somos lembrados de que andamos por fé e não por vista. Este versículo nos ensina que a verdadeira fé não depende do que vemos ao nosso redor, mas do que cremos nas promessas de Deus. No mundo de hoje, onde a insegurança e a busca por respostas rápidas são comuns, a fé nos chama a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem caóticas. Ela nos ensina a caminhar em direção ao desconhecido, sabendo que Deus é soberano e que sua vontade é perfeita. A fé nos desafia a não se apegar apenas à lógica humana ou ao que é visível, mas a confiar em um Deus que vê além do presente e que tem um plano maior para nossas vidas. Em um cenário de incertezas, a fé se torna a bússola que nos guia, levando-nos a agir com confiança, paciência e esperança no futuro. Em um mundo que frequentemente nos desafia com dúvidas, incertezas e tribulações, a fé se apresenta como o fio que nos conecta ao divino, oferecendo-nos a esperança de um amanhã melhor e a confiança no controle soberano de Deus sobre todas as coisas. A Bíblia nos ensina que a fé não é apenas uma crença abstrata, mas uma força transformadora que molda nossa vida, nossas atitudes e nosso relacionamento com o Criador e com os outros. Ao cultivarmos uma fé genuína, somos chamados a agir com amor, servir aos outros e confiar nas promessas divinas, mesmo quando não compreendemos todos os caminhos que Ele nos guia. Em momentos de escuridão, a fé é a luz que nos orienta, e nas tempestades é o porto seguro que nos mantém firmes. Senhor, fortalecemos nossa fé em Ti, sabendo que mesmo nos momentos mais difíceis, Tu estás conosco. Pedimos que, em nossa jornada, possamos viver de acordo com os Teus princípios, manifestando o Teu amor em nossas ações e confiando nas Tuas promessas. Que nossa fé seja inabalável, nossa esperança eterna e nosso amor profundo e genuíno. Em nome de Jesus, amém. Se você curtiu esse vídeo e ele trouxe algum valor para o seu dia, já aproveita para se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos que preparamos especialmente para você. E não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas como você, que buscam informação, inspiração e entretenimento de qualidade. Sua interação faz toda a diferença e motiva a gente a continuar trazendo sempre o melhor. Então, inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe com quem você acha que pode gostar também. Estamos juntos nessa jornada.